Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, para o nosso devocional. Só queria pedir uma gentileza para vocês, né? Se eu começar com um acesso de tosse aqui, vocês me perdoem já de antemão, tá bom? Desde ontem que eu tô com uma tosse meio alérgica, boba, sem sintoma nenhum de gripe, nem resfriado, nem nada, só uma tosse seca. Então, às vezes incomoda um pouco, né? Me tira o fôlego, porque eu começo a tossir. Mas nós vamos fazer a nossa leitura hoje em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos começar orando, entregando esse momento ao Senhor. E hoje a gente vai continuar dentro do livro de Provérbios, nos capítulos 25, 26 e 27. Hoje é o penúltimo dia, né? Amanhã é o último dia que a gente está dentro do livro de Provérbios. E eu creio que esse foi um tempo de 10 dias, onde o Espírito Santo começou algo maravilhoso nas nossas vidas, que é nos dar um pouco mais de sabedoria diante daquilo que o rei Salomão deixou para nós, como pérolas e sabedoria, guiados e inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Jesus, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse tempo de hoje que o Senhor tem nos concedido. Eu quero te agradecer, Jesus, pela paz que o Senhor tem colocado em nossos corações, pela presença do Espírito Santo constante em nós, Jesus. Muito obrigada, Pai, por mais um dia, por esse início de mês, Senhor, que nós já temos visto a Tua mão poderosa junto conosco, pelo poder do Senhor que tem operado em nós, Pai, de maneira tão maravilhosa, transformando, limpando, Senhor, agindo em nós, nos ajudando, nos fortalecendo, Pai. Muito obrigada, Jesus. Que o Teu Espírito Santo continue agindo de forma livre e poderosa em nossas vidas, transformando e nos fazendo ser mais filhos parecidos com Jesus, filhos parecidos com o Pai. Obrigada, Jesus, por mais essa noite, Pai. Hoje, 2 de junho de 2022, e eu estou muito feliz, Pai, por aquilo que o Senhor já tem construído em nós. Obrigada, Jesus. Fica conosco mais essa noite, ministra o nosso coração e o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente, Provérbios 25, versículo 1, diz assim: Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvem e vento sem chuvas é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faças visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, ou uma espada, ou uma flecha aguda, é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido.
Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse é o capítulo 25. E aqui a gente tem também alguns textos, né, que são extremamente fortes para nós, que trazem um olhar mais profundo para nós, ainda que todos, né, todos os versículos tenham ali a sua sabedoria, a sua compreensão, o momento oportuno para que a gente medite, para que a gente aprenda algo do Senhor. Mas aqui eu queria deixar alguns para a gente poder meditar. O versículo 2 mesmo fala que a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, na verdade, Deus sempre vai deixar as suas preciosidades, as suas pérolas escondidas. Sempre os mistérios de Deus estão sempre escondidos. Mas por quê? Porque Deus deseja brincar de gato e rato conosco? Não, porque Deus deseja ver aquele que realmente tem intenção de descobri-las, que realmente tem o desejo de cavar mais profundo, que realmente deseja conhecer o Senhor. Para esses o Senhor vai sempre se revelar, para esses o Senhor vai sempre descortinar aquilo que está aparentemente escondido. Então, que a gente possa desejar conhecer os mistérios de Deus. Vamos ver aqui. Ele fala para nunca a gente se engrandecer, né, diante das pessoas, para nunca ser humilhado. Isso é muito importante, gente. Tem pessoas que se acham, né, demais, e aí elas acabam sendo humilhadas diante de autoridades, diante de pessoas importantes, porque elas não deixaram que as pessoas convocassem ela para estar junto. Né? Isso fala de primeiros lugares, dos lugares na frente, de lugares importantes em festas. A gente precisa ser humilde e deixar que o Senhor traga a honra para nós quando nós verdadeiramente temos honra. Versículo 9. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Gente, quando alguém confia em nós para contar algo, para desabafar, para contar os seus problemas, nós precisamos ser pessoas de integridade, de caráter, de boa reputação. Por quê? Porque se essa pessoa ela está confiando em você para contar algo da vida dela, nós precisamos simplesmente ser bons ouvintes e bons conselheiros, mas aquela notícia ou aquela situação não pode ficar andando como notícias, como fofoca, como disse-me disse, porque a hora que você perde a tua reputação, a hora que você torna-se um fofoqueiro diante da sociedade, ninguém mais tira esse título de você e você está com uma fama para sempre. Então, muito cuidado. Aí ele fala sobre nós sermos uma boa palavra para as pessoas, né, no versículo 13. É muito bom. Com paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra os ossos, até os ossos, né? Fala de você ser paciente nos seus pedidos, naquilo que você precisa, naquilo que você deseja, né? E com certeza você vai encontrar. Versículo 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Gente, a gente precisa ter medida em todas as coisas. Olha o que rei Salomão deixa de sabedoria para nós dentro da própria Bíblia. Que nós precisamos ser prudentes em tudo, inclusive em não ser pesado para ninguém, em não ser alguém que desagrada o vizinho, em estar sempre incomodando. Nós precisamos ter chá de simancol, essa é a palavra, né? Nós precisamos ser pessoas que sabem o tempo certo para todas as coisas. Assim nós vamos ser sempre bem vistos, sempre bem recepcionados. As pessoas jamais vão se cansar de nós. Então, tenhamos prudência em todas as coisas.
Vamos ver. Esse versículo 19 é fantástico, mas tem muita coisa aqui dentro pra gente falar, né? Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Gente, tem coisa pior do que um dente que tá doendo e um pé que deslocou. Como é que você pisa? Como é que você anda? Como é que você se locomove? Não existe. Com o dente doendo também, a gente não faz nada. Nossa cabeça fica louca, né, pela dor. Então ele está falando que é a mesma coisa a confiança no hipócrita, naquele que você sabe que ele não está sendo sincero. Você não sabe onde você está pisando. A tua cabeça não para de pensar no que aquela pessoa pode fazer para te prejudicar, ou se ela está sendo sincera naquilo que ela está falando. A Bíblia ela é tão clara com algumas coisas, gente. É tão perfeito, é tão maravilhoso, que se a gente desse ouvidos verdadeiramente aos conselhos que o Senhor deixa na palavra, nós nos livraríamos de muitos problemas da nossa vida. Vamos lá, vamos continuar aqui. 22, 21. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Quando esse versículo fala que se você dá de beber e dá de comer para o seu inimigo e você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele, é porque sobre a cabeça do seu inimigo vai estar sempre algo trazendo à memória dele o benefício que você fez para ele, a benfeitoria que você fez para ele. E quem vai te recompensar é o Senhor, mas ele jamais vai poder abrir a boca para falar mal de você, porque se ele fizer, a consciência dele não vai permitir, a consciência dele vai sempre cobrar. Então que o nosso coração esteja no Senhor e nós façamos o bem independente para quem. Que possa ser para quem quer que seja, que a nossa mão esteja sempre estendida para ajudar, que esteja sempre estendida para ser o auxílio na hora da necessidade, né? Versículo 28, o último, né? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Qualquer pessoa, né, atinge aquela pessoa que não tem domínio, ela é derrubada facilmente. Por quê? Porque ela vai estar sempre agindo de forma impensada, insensata, né? Então uma pessoa que não consegue se dominar, uma pessoa que não refreia a sua língua, ela vai estar sempre atingida por outras pessoas, né? Por isso que os muros estão derrubados. Ela pode ser invadida, ela pode ser conquistada pelos seus inimigos. Capítulo 26, gente. Capítulo 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em sua dobradiça, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz:
eu estava só brincando. Sem lenha, a fogueira se apaga, sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Capítulo 26. A gente tem muita coisa boa aqui, gente. Eu queria que vocês meditassem versículo por versículo. Olhem realmente o que Salomão está deixando aqui para nós. Como é maravilhoso os ensinos, né, de sabedoria para o nosso dia a dia. Versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Gente, é triste, né? Você entrar numa discussão com um insensato, com alguém tolo. Você vai estar se igualando a ele, porque não vai haver consenso no final. A pessoa é insensata, ela não vai dar crédito àquilo que você está falando. Então, não perca seu tempo, né, em conversar, em ter discussões que não vão levar a lugar nenhum. Responda ao insensato com a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, você ignorando muitas vezes, ou você deixando para lá, ou você deixando a pessoa acreditar que ela tem razão, é melhor do que você ficar discutindo e no final a pessoa ainda achar que tem razão. Versículo 8. Versículo 9. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Gente, uma pessoa que tem uma boa eloquência, uma boa palavra, né, que ela acha que ela tem sabedoria nos seus lábios, se ela não tiver realmente baseado na palavra de Deus, se ela realmente não tiver um coração voltado ao Senhor, temor a Deus mesmo, né, uma pessoa que fala segundo o que a palavra de Deus diz, ela vai ser como alguém com um espinho nas mãos, né, na mão de um bêbado, pensa, vai ficar batendo para um lado e para o outro até atingir as pessoas que estão perto, né, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Tanta coisa boa aqui. Gente, quando fala do preguiçoso, no versículo 13, 14, 15, 16, tá falando sobre essa questão do preguiçoso não querer trabalhar, né? Dele querer realmente ficar ali só no seu descanso e achando que a vida é isso e que as pessoas são obrigadas a sustentá-la muitas vezes, né? O preguiçoso, ele tem a mania de achar que todo mundo tem que ajudar ele, de que todo mundo tem que estar ali à sua disposição. Ele sempre deixa aqui vários provérbios muito bons aqui para nós sobre a preguiça. Versículos 18 e 19. Olha a brincadeira com uma má intenção, uma brincadeira boba o que pode causar. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Gente, quantas pessoas, né, às vezes elas fazem um mal para alguém e quando elas são descobertas ou quando elas então são, né, descortinadas ali diante da sociedade, eu estava só brincando, não é bem assim, eu não queria fazer o mal, era só uma brincadeira, ninguém entendeu o que eu estava falando, né? Mas nisso muitas vezes você já destruiu uma vida, você já fez uma fofoca, você já fez uma discórdia, você já matou alguém, né, nessa brincadeira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ai, como é bom, né? Vamos pro versículo capítulo 27, gente. 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer.
Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Capítulo 27, também cheio de preciosidade, cheio de coisa muito boa aqui para a gente meditar. Eu quero falar a respeito desse versículo 20. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. A nossa cobiça, os nossos olhares para tudo aquilo que é mal, aquilo que desobedece a Deus, o ser insaciável com os nossos olhos em desejos, em anseios, em vontade própria, vai nos levar à destruição. O Sheol e a destruição, aqui está com letra maiúscula, fala de castigo eterno, fala de um lugar de morte, fala de um lugar de destruição eterna. Então, eles são insaciáveis. O Sheol e a destruição, eles estão querendo cada dia mais levar mais pessoas para o inferno. Então, que os nossos olhos não sejam insaciáveis para a carne, para os desejos humanos, mas que nossos olhos estejam voltados para o Senhor e assim nós seremos guardados. Deixa eu pegar um outro versículo aqui. Versículo 14, olha isso, gente. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Vocês já perceberam uma casa que ela já acorda debaixo de tribulação? As pessoas já acordam de manhã, uma gritando com as outras, não há harmonia entre a família, não existe um bom dia, não existe um lugar de acolhimento naquela casa. E a gente percebe que até um tchau, um bom dia,
naquele ambiente parece uma maldição logo de manhã. É disso que essa palavra está falando, que a nossa vida, que a nossa casa seja um lugar de refúgio para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso marido, para a nossa esposa, que eles se sintam bem, que de manhã, principalmente, ao nós nos levantarmos, agradecermos a Deus pela bênção da vida, pela bênção de ter uma família, que os nossos lábios possam liberar palavras de bênção, de eu te amo, de quanto a pessoa é preciosa para nós, de quanto nós desejamos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Sejam prudentes com as palavras, gente. Sejam prudentes com as palavras. Salomão ensina isso para nós. Vamos pegar aqui. Tinha um outro versículo que eu queria muito falar aqui com vocês também. Espera um pouquinho, deixa eu achar aqui. Eu não lembro onde tá. É um melhor do que o outro, né? Olha o versículo 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quando as pessoas elas não dizem umas para as outras o quanto elas amam, o quanto elas realmente querem o bem, às vezes uma repreensão de alguém de fora, ou não é bem isso que a palavra está dizendo aqui, fala dos de dentro mesmo. A gente precisa abrir os nossos lábios para repreender em amor, para repreender com sabedoria, para trazer essa pessoa para mais perto de nós quando ela está no erro, né? E não dizer assim, ó, eu amo aquela pessoa, mas eu tô vendo ela ir pro inferno e eu não tô fazendo nada. Isso que é o amor oculto, né? A pessoa não sabe que você ama, não sabe que você quer bem, mas você lá no seu íntimo, você gosta dela, mas você deixa ela fazer o que ela bem entende e ela tá indo para um caminho de morte e você tá deixando, né? É maravilhoso, gente. Como é bom. Como é bom. Amém? Queria que vocês meditassem um pouco mais nesses capítulos, né? Hoje com essa tosse, eu já tossi bastante hoje. Quinta-feira a gente dá aula, né? Então eu tô bem desgastada hoje já com essa tosse e não tô conseguindo desenvolver bem como eu gosto aqui nossa leitura. Mas amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui de volta e a gente vai continuar justamente com os últimos capítulos aqui de Provérbios, né? A gente vai ler amanhã 28, 29 e 30. E a gente vai estar dando continuidade aí no reino de Salomão e ver o que o Senhor vai começar a fazer nesse reinado e como isso vai ter desfecho. E a gente continua com a história de Israel. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima noite de descanso para todo mundo e amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui de volta para a glória do Senhor.